Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Nossa mensagem para a semana se encontra lá em Neemias, capítulo 6, a partir do verso 1, onde nós lemos assim: Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restava brechas, embora as portas ainda não estivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sanbalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês. Neemias, ele era copeiro do rei Xerxes. E quando ele ficou sabendo que a cidade de Jerusalém estava destruída, precisava de ser reconstruída e não tinha ninguém para fazer, ele então vai até o rei Xerxes e pede ele autorização para que ele pudesse reconstruir a cidade e os muros da cidade. Nós vemos aqui Neemias numa visão espiritual muito grande. O povo estava arrasado. Então, com o fim do muro, a destruição do muro, isso significaria simbolicamente que o Senhor não estava presente. Mas Deus estava. Só que para eles, não. Então Neemias pede ao rei para que eles pudessem ir até lá e ele trabalhar. E o rei então liberou. E Neemias foi e reconstruiu o muro. Levantou o moral das pessoas com a reconstrução do muro. Então o povo voltou a alegrar-se, porque o muro estava reconstruído. Jerusalém estava reconstruída. Só que nesse meio tempo, algumas pessoas, temendo a reconstrução do muro, uma vez que reconstruindo o muro a cidade voltava a ser fortificada, eles fizeram de tudo para que isso não acontecesse. Escreveram cartas para o rei, falaram mal de Neemias, fizeram de tudo, até tramaram a morte dele, convidando para ter um encontro com eles. E ele disse, e ele escreve ainda, sabendo que vocês me querem fazer mal, eu não posso ir, porque eu tenho uma obra muito importante para terminar. Que obra é essa? E não estou falando somente da reconstrução física do mundo, isso estava acontecendo. Mas Neemias aqui fala da reconstrução espiritual, porque à medida que o povo vai reconstruindo os muros de Jerusalém, eles vão reconhecendo a autoridade, o poder, o governo de Deus sobre eles. Então, aos poucos, eles voltam a buscar a Deus como buscavam antes. E isso foi muito importante. Neemias sabia disso. Neemias sabia que o povo precisava disso. E assim o fez. E quando ele é chamado para ir para outro lugar, deixar a obra e ir para outro lugar, ele fica e deixa bem claro: eu não posso ir e eu não vou, que eu estou aqui para uma grande obra, para uma obra muito importante. Que mensagem nós podemos aprender aqui? Todos nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos um chamado para fazer algo. Deus nos chama para fazer alguma obra para Ele. A questão, primeiro, temos que ter os nossos ouvidos espirituais atentos para esse chamado. Foi o que Neemias teve no momento em que ele conversou com as pessoas. Ele foi lá, orou, buscou o Senhor e o Senhor falou com ele. É assim que nós devemos fazer. Quando nós nos encontramos com Cristo, devemos orar e buscar a orientação do Senhor para saber o que o Senhor quer de nós, além de sermos apenas meros membros de uma igreja. O Senhor tem algo além para fazer nas nossas vidas. Neemias fez isso. Segundo ponto, devemos focar na nossa obra. Não devemos nos ater a distrações, não devemos olhar para a direita nem para a esquerda, devemos olhar em frente. Foi o que Neemias fez. Por mais que as coisas viessem a acontecer à sua volta
Neemias estava focado. E quando intentaram contra ele, ele disse: eu tenho uma grande obra para fazer, eu não posso parar. Muitos são os que vão tentar te impedir de fazer aquilo para qual o Senhor te chamou. Muitos vão tentar atrapalhar. E por que eles vão tentar atrapalhar? Da mesma forma que aconteceu com Neemias. É o que acontece conosco. Tentar atrapalhar Neemias, porque reconstruir o muro significaria retorno de Deus. Retorno significa bênção de Deus sobre o povo de Israel. E para nós construir o muro, quer dizer, estamos nos aproximando cada vez mais de Deus. A obra de Deus, fazer a obra de Deus significa nos aproximar cada vez mais de Deus. Propagar o Evangelho. Fazer a obra significa isso também. Pregar a palavra de Deus para outras pessoas. E o inimigo, ele não quer isso. Então as distrações virão. As ameaças virão. Pessoas usadas pelo inimigo farão de tudo para te impedir. Até mesmo as pessoas mais próximas que você nem sequer imaginava que poderia fazer isso, vão fazer. Mas devemos ser como Neemias. Não posso ir, não posso fazer. Tenho uma grande obra pela frente. Infelizmente, muitas pessoas, nos primeiros obstáculos à sua frente, no prosseguimento da obra, param, desistem. Na primeira distração que aparece, elas abandonam a obra e vão dar atenção, vão dar ouvido àquilo que o inimigo está falando. Isso é muito ruim, porque recomeçar uma obra de onde você parou ou do início é muito pior. É muito pior do que quando você está caminhando, você está fazendo a obra. Quando você para, recomeçar é muito pior. Por que recomeçar é pior do que começar do zero? Porque quando você começa do zero, você sabe onde você está e sabe para onde você vai. E você está focado. Agora, quando você vai recomeçar, fica mais difícil porque os empecilhos são muito maiores. Porque você já saiu uma vez. Então, a força para prosseguir tem que ser muito maior. O foco para prosseguir tem que ser muito maior. Porque as distrações também serão maiores. Porque já sabem sua fraqueza. Já sabem onde você erra. Já sabem onde pode te pegar e fazer você cair. Então temos que tomar muito cuidado quando abandonamos a obra de Deus. Porque para recomeçar é muito maior. É como disse um amigo meu hoje pela manhã na escola bíblica. Quando você se afasta da obra de Deus e recomeça, é como um mosquito que cai numa teia de aranha. Ele revolve, se mexe. E quanto mais ele se mexe para sair, mais ele enrola. Mais ele fica preso. Então evitar cair na teia é mais fácil do que tentar sair dela. É isso que o Senhor quer para você. É isso que o Senhor está dizendo para você neste dia. Prossiga, não dê ouvidos, porque a obra que você está fazendo não é obra de homens, não é obra para homens, é obra de Deus, é obra para Deus. E quem te sustenta, quem te guarda, quem te protege é Deus. É muito maior do que tudo o que vai acontecer à sua volta. Então o Senhor nesta manhã, o Senhor neste dia, Ele diz para você: você tem uma grande obra para fazer. Não dê ouvidos às pessoas que estão à sua volta, porque aquilo que eu tenho guardado para você no final dessa grande obra é muito maior do que aquilo que as pessoas estão te oferecendo. Tudo que Deus diz para você, prossiga, persista, vale a pena. Deus abençoe a sua vida neste dia, nesta semana.